Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje, dia que a gente fala sobre macroeconomia e hoje eu acabei sendo instigado em uma pergunta do Instagram que perguntava assim, Daniel, até onde a Selic pode subir? Né? Eu resolvi fazer alguns estudos aqui para a gente tentar dar uma olhada quanto deveria ser a Selic, baseado no histórico da Selic, e quanto ela poderia chegar e por que que a gente tem uma Selic hoje nesse patamar atual e por que que o mercado projeta, por exemplo, uma Selic de 8 e pouco nos próximos 12 meses. Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente só contextualizar uma coisa, que é o seguinte. A gente costuma falar muito de Selic, mas as pessoas não entendem muito o impacto que a Selic tem na vida da gente, né? Na vida das pessoas. A Selic nada mais é do que a taxa de juros, essa taxa de juros básica aqui do Brasil. E essa taxa de juros básica é aquela que é representativa para as pessoas, por exemplo, tomarem algum financiamento, né? Então, por exemplo, o financiamento imobiliário subiu ao longo desse ano a taxa de juros. Por quê? Porque a Selic subiu. É claro que o financiamento imobiliário tem algumas nuances diferentes, ele tem algum crédito direcionado, mas é só para vocês terem uma noção. O financiamento de automóveis, o financiamento enfim, de cartão de crédito e etc., vocês vão ver que subiu um pouco a taxa, por quê? Porque a Selic subiu também. E isso é importante nos empréstimos que as pessoas tomam e também nos empréstimos que as empresas tomam para fazer novos investimentos. Então, quando a Selic sobe muito, o que acontece com os investimentos? Aquele investimento que tinha taxa de retorno talvez de 10% ao ano, ele não é realizado. Né? Ou se ele for realizado, ele vai dar, por exemplo, prejuízo, ele vai ficar acima do custo de captação. Então, as empresas, elas acabam postergando investimentos e postergando investimentos, elas não geram emprego, não giram a economia, não aumentam a capacidade produtiva delas, e aí a gente acaba tendo uma redução do crescimento do país. E por que que então o governo aumenta os juros? Por que que não deixa o juro lá embaixo? Né? Seria muito mais fácil. Porque em uma economia que está mais aquecida em termos de inflação, que a inflação está subindo, se você não aumentar a taxa de juros, o que acontece com a inflação? Ela sobe e aí ela pode chegar naqueles índices galopantes, igual aconteceu lá na década de 80 no Brasil e em quase toda a América Latina, e igual está acontecendo agora, por exemplo, com a Venezuela ou com a Argentina. E aí o que acontece quando a inflação é muito grande? A população perde poder de compra. Ótimo para o governo que consegue pagar as dívidas sem fazer muito esforço, mas péssimo para a população que perde poder de compra e aí a gente acaba tendo um problema até social nessa situação. Então o governo não pode deixar a inflação passar muito da meta. E é isso que está acontecendo esse ano aqui no Brasil. Tá? Então, agora sim eu vou passar aqui alguns dados para vocês poderem entender aí um pouco mais, sabendo que é importante a gente ter essa noção da inflação em si. Né? Então, o que aconteceu com o IPCA nesse ano de 2021? Esse aqui foi um site que eu achei rapidinho ali no Google. Tá? A gente tem aqui acumulado de 12 meses, por exemplo. Tá? Janeiro de 2021, o IPCA acumulado de 12 meses era 4,56. E aí, como foi tendo variações aqui muito grandes do IPCA, você vai ver aqui que todos os meses deu acima de 0,5%, por exemplo, e se pegar setembro foi mais do que 1%, foi 1,15%, se eu não me engano, a gente tinha aqui um acumulado de 12 meses de 9,68 e em setembro já pulou para 10,25%, como a gente vai ver na nossa tabela logo logo. Tá? E aí a gente tem aqui uma outra questão que é importante também, que é a ata da reunião do Copom, porque o Copom, que é quem determina a Selic, né, a Selic meta, a gente vê aqui que ele trabalha com algumas expectativas. Então, em 2021, a expectativa de inflação 8,3%. Né? A gente já viu ali naquela tabela que quanto já está a inflação aqui desse ano a 5,67. Foi mais 1,15
em setembro. Então já vai pular aqui, né? Não é exatamente soma. Então deve pular para uns 6,90, mais ou menos. Então ele trabalha com 8,3. Quer dizer, outubro, novembro e dezembro vai ter que aumentar em torno de 0,4 cada um. Eu acredito que vai ser muito mais acima do que esse 8,3 que ele trabalha. Mas, enfim, esse é o valor que ele trabalha. Agora, esse valor de 2021 não influencia tanto na taxa de juros, porque o governo ele já parou de perseguir a taxa desse ano há muitíssimo tempo. Por quê? Porque ele já viu que é impossível conseguir perseguir essa taxa desse ano de 2021. Esse ano vai ter cartinha explicando por que não aconteceu a meta e vai ser uma cartinha até bem fácil, né? Crise hídrica, mais choque de preço do petróleo e coisas do gênero, vai ser uma carta simples. Agora, 2022, o governo ele trabalha com uma meta, não, a meta é 3,5. Tá? Mas ele trabalha com uma possibilidade de 4,1 que estaria dentro dos patamares da meta, entre 2% e 5%. 3,5% com 1,5% para cima ou para baixo. Então, na hora que você pega esse 4,1%, que é a projeção do Copom, e você soma o risco que existe hoje do Brasil, tá? O ENB, Risco Brasil, por exemplo, hoje ele está em, né, vamos botar lá na época da reunião, está parecido. 318 pontos aqui, 326 pontos. Se a gente pegar o CDS, vocês vão ver que ele está um pouquinho abaixo, está em 2 e alguma coisa. Então, se você pegar e somar esse 4,1 aqui, mais esse risco daqui de 3,26, dá quanto? É só você fazer a soma dos dois. 4,1 mais 3,26 dá 7,36. Então a Copom hoje está 6,25 a taxa e ele já coloca lá no final, né? Eu não sei se eu vou conseguir encontrar aqui exatamente, mas ele já fala de um outro ajuste da mesma magnitude, tá? Ó, é compatível a estabilidade que no atual ciclo de elevação de juros esse ritmo de ajuste é o mais adequado. Neste momento, ó, para a próxima reunião, o comitê antevê outro ajuste da mesma magnitude. Por que ele antevê esse ajuste da mesma magnitude? Porque aí 7,25 vai ficar próximo desse 7,36. Só que isso é o que o Copom pensa, de forma bastante otimista. E aí na próxima reunião a gente vai ver uma inflação maior, uma projeção maior, e ele vai falar assim, vemos outro ajuste da mesma magnitude, que é o que ele tem feito. É ruim quando a gente sobe os juros muito rápido, porque atrapalha as estratégias da empresa, atrapalha os planos estratégicos da empresa. Então, eles tentam fazer isso de forma mais moderada para não frear a economia toda ao mesmo tempo. Tá? Então, a tendência é que tenham algumas taxas para cima. E aí a gente passa para como o mercado enxerga. Tá? Depois eu vou falar como eu enxergo. Então, o mercado enxerga como? O mercado ele tem aqui as curvas da Ambima, que você pode, enfim, baixar aqui se você quiser em XLS, que foi o que eu fiz. Mas a gente tem aqui as taxas, tá, do IPCA, das taxas do... como se fosse o Tesouro Direto, mas só que título público você tem todos os anos, o Tesouro Direto você só tem alguns vértices, e aqui é o pré-fixado, aqui o Tesouro IPCA e aqui o pré-fixado, por exemplo. Tá? Se você fizer uma divisão dos dois, que eu ensino lá no curso Geração de Renda, tá? Uma divisão que não é tão simples assim e também não é uma subtração, você chega nesses valores aqui. O que é esse valor aqui chamado de inflação implícita? Esse título aqui ele paga IPCA mais esse prêmio que está aqui embaixo. E esse título aqui ele é pré-fixado. Então o que significa que está incluído no pré-fixado? Está incluído no pré-fixado o prêmio mais a inflação. Tá? E aí a divisão de um pelo outro é a inflação implícita. Quer dizer, quanto está implícito aqui dentro desse pré-fixado de inflação. E são esses valores aqui. Então, se a gente pegar os vértices mais curtos, que são os que têm menos chance de calote ou qualquer coisa do gênero, a gente vai ver que gira aqui alguma coisa em torno de 5,4, mais ou menos. Tá? E para facilitar isso, eu fiz um gráfico, porque a gente consegue baixar exatamente essa situação aqui. E essa aqui é a curva, é uma curva que está normal, uma curva de estrutura a termo da curva de juros. Ela tem essa inclinação para cima, porque quanto mais longo
o prazo do título, maior o valor que você precisa receber por esse título em termos de juros, porque você tem um risco maior de calote, tanto no pré-fixado quanto no IPCA, os dois estão acontecendo da mesma forma, e aqui a gente vê a inflação implícita, alguma coisa em torno de 5,4 no vértice mais curto, alguma coisa próxima lá de 6 no vértice mais longo. Então essa é a inflação que o mercado está esperando. Então se a gente fizer a mesma conta lá bem simples, 5,4 que o mercado está esperando, mais 3,36 mais ou menos, né, que é o risco que a gente mostrou agora há pouco, a gente vai ter 3,26, seria 8,66 em vez de 8,76. Então, o mercado ele já espera uma Selic de 8,75, que é o que você vê lá no Boletim Focus. Tá? Isso é o que o mercado espera. O que o Copom espera pela inflação projetiva é aquele 6,25 pulando para 7,25, que provavelmente vai ter outra magnitude, porque a gente está tendo aumentos do valor da inflação. Tá? E aí agora o que eu acredito que deveria ser a taxa de juros básica, claro que não fazendo isso de forma tão rápida assim. Isso aqui é uma planilha, tá, que eu uso para fazer os vídeos lá da minha mentoria, porque ela tem toda a parte de juros e inflação desde janeiro de 2013, inclusive com Estados Unidos, um monte de coisa aqui. Tá? E aí eu não vou pegar tanta parte dos Estados Unidos, eu quero pegar primeiro isso aqui, que é o gráfico da minha aula antiga, da aula que vai até 2019, ou esse gráfico aqui, que é da aula mais antiga ainda, que é da primeira turma, que ia até 2017. Tá? O que a gente percebe aqui até 2019? Que o Brasil sempre pagou um spread aqui. Tá? O que é um spread? É uma diferença entre a taxa de juros e a inflação. O Brasil sempre teve esse número positivo. Inclusive, quando essa taxa ficou bem baixinha aqui no governo Dilma, muita gente ortodoxa que hoje fala bem da economia falou mal. Tá? Então, a gente tem essa situação aqui assim, histórica do Brasil. E aí hoje a gente tem uma situação de pandemia, que é uma situação um pouco diferente e que demandou medidas distintas, né? Medidas diferentes também. Na minha visão, a gente já tem que começar a voltar a olhar de forma ortodoxa. Aqui a gente consegue perceber as duas curvas, né? A curva da inflação aqui embaixo, a curva dos juros aqui em cima, isso até 2017. Tá? E aqui a gente tem os spreads, que é exatamente essa diferença aqui. Ó. Esse aqui é o maior ponto, que foi esse daqui de julho de 2005, por exemplo. Ó. O Brasil pagava em torno de 12% acima, e aí sim a gente teve uma enxurrada de dinheiro entrando no Brasil, porque o Brasil estava melhorando. E aí com esse spread todo aqui, o que aconteceu com o dólar? O dólar foi lá 1,40. Né? Depois a gente ainda teve outro período aqui de spread muito alto, que o dólar também foi a 1,60, por exemplo. E aí depois o Brasil começou a trabalhar com spread negativo, e o que aconteceu com o dólar? Ele foi a 5,50, trazendo agora a inflação de novo. Então, se a gente começar a olhar aqui, comparação Selic, não, aqui primeiro. Tá? Comparação da inflação com os juros. A gente vai ver que logo depois da pandemia, a gente teve uma queda dos juros que eu já desde sempre falei que era exagerada e caiu aqui para 2% mais ou menos. E a gente percebe que essa queda fez com que tivesse uma inversão disso. Hoje, o Brasil ele se subsidia do dinheiro dos poupadores. Tá? Aquele cara que investe em Tesouro Selic, ele está perdendo poder de compra, porque a inflação está pagando mais do que o Tesouro Selic, algo inédito nesse século, pelo menos no Brasil. Tá? Voltando lá na década de 80, eu não sei, provavelmente pagou em algum momento também abaixo, porque a gente tinha inflação de 1.600%, 800%, enfim, pode ser que tenha, mas aqui é um cenário completamente novo. Tá? Um cenário que foi explicado por causa da pandemia e hoje em dia o que o governo quer? Ele quer explicar esse cenário aqui de inflação mais alta como sendo um cenário de que é algo pontual.
Né? A inflação subiu porque a gente teve uma crise hídrica que aumentou o preço de energia elétrica, não só aqui, como no mundo todo, e a gente está tendo um aumento também do preço dos combustíveis que afeta toda a cadeia de valor, porque a gente tem uma malha rodoviária muito grande e a gente está sendo refém disso. E aí, quando o petróleo cair, a gente vai ver uma queda da inflação. Enfim, isso é o que o mercado está fazendo e não é o mercado só do Brasil, não. O mercado dos Estados Unidos também ficam olhando o núcleo da inflação e dizendo que a inflação é pontual. Tá? Agora, depende, às vezes é pontual nos Estados Unidos e não é pontual no Brasil. Às vezes é mais fácil para os Estados Unidos voltar para o estrutural e para o Brasil é mais difícil. Então, você usar a mesma base dos Estados Unidos é um pouco complicado também. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo, tá? Os Estados Unidos também, eles ficam olhando a inflação ao consumidor e olha a inflação, núcleo da inflação. Né? A gente já fez vídeo sobre isso também. E aí, o que acontece? A gente pode ter uma inflação que é pontual. Agora, o custo dessa inflação pontual que ele vai trazer para a economia em perda de poder de compra, em empobrecimento da população, em perda de empregos, né, que pode acontecer, ainda não aconteceu no Brasil, é importante também, é relevante. Então, quer dizer, às vezes é pontual nos Estados Unidos. Por que é pontual nos Estados Unidos e no Brasil? Crise energética no Brasil por causa da crise hídrica e aumento do preço do petróleo. Gasolina influencia muito no IPCA e, além disso, a nossa malha rodoviária acaba encarecendo todos os produtos na hora do frete, na parte logística. Então, a gente tem uma situação que pode ser que seja pontual nos dois. Só que, como a estrutura dos Estados Unidos vai conseguir reverter isso e como a estrutura do Brasil vai conseguir reverter isso? Tá? Pode ser que a dos Estados Unidos consiga reverter o pontual rápido e o Brasil demore para reverter esse pontual. Então, embora seja um problema similar, pode ser que as consequências desse problema similar não sejam as mesmas. Tá? E aí, eu fiz um estudo aqui que eu fiz o quê? Né? Eu tô querendo descobrir aqui, né, sabendo que hoje a gente tem juros reais negativos, se a gente tivesse um prêmio de risco mais inflação, qual seria a Selic? Né? Então, a gente tem aqui o que eu chamo de prêmio Brasil calculado, tá? E aqui a gente tem quanto é a Selic de hoje. O que é o prêmio Brasil calculado? Tá? Eu fiz de uma forma bem simples, que é só a soma, tá? Que é a inflação atual mais o prêmio de risco. Tá? É isso. Inflação atual mais o prêmio de risco. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que esse prêmio Brasil calculado, que é essa linha azul aqui, ó, ela historicamente fica abaixo da Selic. Então era o período que o Brasil falavam que era o paraíso dos rentistas. Olha só, aqui, ó, como ela fica bastante tempo aqui abaixo da linha. Né, ó, governo Temer, governo Dilma, governo Lula. Se eu voltasse mais atrás, governo Fernando Henrique também, aqui teve um choque muito grande do risco Brasil, por isso que estava acima, mas também era algo pontual e voltou para baixo. Então pode ser que agora seja apenas algo pontual também. Mas a gente já percebe aqui que a gente já está aqui há mais de um ano no algo pontual. Né? Então é algo que a gente precisa tomar cuidado. Então, assim, se eu pensasse qual seria, pensando o prêmio Brasil calculado hoje, que seria a inflação mais aquele risco que a gente viu lá atrás, essa Selic de hoje, ela teria que estar aqui, ó, em 13,92, só para vocês terem uma noção. Hoje ela está em 6,25, tá? Então, assim, eu acredito que é pontual, acredito que a gente vai ter uma queda, tá? Então, quer dizer, eu acredito que é pontual, eu acredito que a gente vai ter uma queda da inflação e não acredito que vai chegar no 14%. Mas se a gente olhasse o histórico, deveria chegar nos 14%, tá? Então, assim, eu acredito que a inflação, a Selic vai mais do que o 10%. Tá, mas acho difícil passar de 11 pelo menos por enquanto. E por que isso? Porque caiu muito para 2. E aí a gente já fez um vídeo do tal do efeito mola. Tá? Então é isso.
Gente, e lembrando agora, fazendo o jabá, né? A gente vai ter essa semana, terça, quarta e quinta, 3 aulas, 3 lives muito legais com relação a opções. Vai ser um workshop gratuito para vocês, chamado Descomplicando Opções. Não perca, porque vai ser bem interessante. E em um cenário de dificuldade, você consegue proteger a sua carteira com opções. Num cenário favorável, você consegue rentabilizar mais ainda a sua carteira com opções. E se você não quer nenhum nem outro, você consegue gerar renda com opções. Então eu acredito que opções seja para qualquer tipo de pessoa, tá? Desde que ela tenha pelo menos algum tempo para ficar no home broker. Se a pessoa trabalha de 8 às 6 da tarde, o período inteiro da bolsa, aí realmente não adianta, tá? Então eu estou tentando ser o mais claro possível. O link para se inscrever está aqui embaixo. A gente vai ter essas 3 aulas no YouTube, mas a gente vai ter aulas também lá dentro do grupo do Telegram que a gente está montando. A gente deve fazer algumas sessões de dúvidas ali dentro. Então, se a pessoa quiser realmente ficar mais próxima e ter acesso a todo o conteúdo, precisa, depois de se inscrever, entrar lá no grupo do Telegram também. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.